você ligado no canal Colina em Foco, domingão, né? Que maravilha, cara! Que felicidade do torcedor vascaíno neste domingo. Simplesmente fantástica a atuação do Vasco contra o Fortaleza. Ah, mas você está empolgado? Estou empolgado também. Verdade é essa, né, produção? Estou empolgado, pô. Porque o Vasco só vinha de atuações ruins. Ah, mas melhorou na. Melhorou. Teve uma atuação boa no primeiro tempo contra o Palmeiras. Só que o Vasco vinha de atuações em que o torcedor estava muito desconfiado. Quer dizer, resumindo melhor, o Vasco vinha de 9 jogos sem vencer. Muita coisa. E aí o Vasco caiu para a zona de rebaixamento quando a gente achava que a coisa iria piorar. Por quê? Porque existe aquela situação de você estar na zona da degola e tem que sair de lá com obrigação de sair, é mais complicado. Todo mundo fala isso. Eu falo, muita gente fala. E realmente é mais complicado, porque aí os jogadores se veem na obrigação de deixar a zona de rebaixamento. E o que a gente via do Vasco, até ontem, até o jogo contra o Fortaleza, era um Vasco que fisicamente morria no segundo tempo, no linguajar do futebol. Com 25 minutos do segundo tempo, 26, 28, morria. E aí o Vasco sofria gols. E aí veio o Diniz. Pô, mas o Diniz já é o melhor técnico do mundo? Não. Mas ele conseguiu fazer o que muita gente não conseguiu com o time do Vasco. O time do Vasco é cheio de craques? Longe disso. O time do Vasco tem grandes jogadores? No meu modo de entender, longe também. O time do Vasco tem bons jogadores, jogadores razoáveis. Mas aí você está dizendo que o Felipe Coutinho não é um grande jogador? Critiquei o Coutinho até ontem, porque tinha que criticar. Não estava jogando nada, pô. Verdade é essa. Não jogava nada. Agora, o Coutinho jogou muito contra o Fortaleza. Fez boas jogadas, chamou a responsabilidade. Isso que ele tinha que ter feito há muito tempo. O Coutinho foi desarmado perto da linha de escanteio, ali do Fortaleza, ali perto do Léo Jardim, se jogou de cabeça numa bola e chamou a responsabilidade, como eu disse. Garoteou, ou foi juvenil, como a gente diz no futebol, quando ele foi lá e empurrou o rosto do Marinho com a mão. Pô. O Vasco jogaria com um a mais. Caberiam mais gols. O Vasco queria golear ainda mais o Fortaleza, tenho certeza absoluta disso. Mas não vamos criticar. Está lá dentro, cabeça quente, nervoso, ok, a gente entende. Mas foi menino, né, Coutinho? Porra, depois de uma bela partida que você fez, você chegar, meter a mão na cara do Marinho, meter a mão no rosto dele, né? E ser expulso, pô, além de tudo, vai ficar fora do clássico com o Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro, que é no próximo fim de semana, no sábado. Maracanã. Mas tudo bem. Teve uma grande atuação e o Diniz já adiantou que o Payet pode reaparecer contra o Operário, terça-feira, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ou contra o próprio Fluminense, no lugar do Coutinho. Vamos ver. Aí já é outro assunto, outra história. Mas o Coutinho jogou muita bola. O time do Vasco jogou muita bola. Tirando o Adson, que deixou a gente nervoso, porque, pô, o Lodge do lado, cara. O Adson entrou e tal, fez a jogadinha, foi fominha. Às vezes o atacante tem que ser fominha. Mas daquele jeito não, Adson. O Lodge do lado, você ia dar o passe pro gol, muito provavelmente, debaixo do gol ele estava. O goleiro batido preferiu chutar e virar herói. A gente entende também? Talvez, porque é atacante, está ganhando 3-0, mas se desse assistência, ia ser aplaudido. E o Lodge, que está pressionado, está precisando fazer um gol, que melhorou, inclusive, desde a última partida, sairia esse peso do Lodge. Mas tudo bem, Vasco estava vencendo por 3-0. Fora isso, eu acho que ninguém destoou. Pelo contrário, todo mundo jogou muito bem. Léo Jardim deu aquele susto na gente, no começo do jogo, menos de 1 minuto, menos de 30 segundos. A bola passou por cima dele. E depois fez boas defesas, evitando alguns gols. Né? O Vasco não foi pressionado aquele tempo todo.
mas o Léo Jardim, quando foi exigido, deu conta do recado. Paulo Henrique jogou muito, cara. A verdade é o seguinte, às vezes a gente se empolga, por quê? Porque quando você vê que os jogadores mostram qualidade, você fala, onde é que estava isso tudo? Não é possível. Carille passou por lá, Felipe passou por lá como treinador agora, e ninguém conseguiu tirar nada desses jogadores. Nós estamos falando da partida de ontem, da grande vitória do Vasco sobre o Fortaleza. O Paulo Henrique jogou muita bola. O setor defensivo, a zaga ali, João Vitor e Luiz Gustavo, jogaram. Agora, o Piton também jogou muita bola. Ou vocês acham que aquele cruzamento do Piton por baixo, o outro cruzamento que ele deu por baixo, o Piton que resolveu, agora eu vou cruzar só por baixo. Não, aquilo ali tem dedo do Diniz, cara. O Tietê foi um motor do Vasco, partiu para cima, foi agudo durante toda a partida, em todo momento que ele esteve em campo, depois saiu no final do jogo. O Nuno se entregou para o jogo, fez um belo gol com tranquilidade. Aliás, vamos ser justos também, né? Na triangulação ali, o Hugo Moura participou da triangulação. Então é importante também dizer quando o cara joga bem, quando ele vai bem na partida. E o Hugo Moura foi bem no jogo. Merece os aplausos da torcida. Agora, o Nuno foi muito bem na partida. Fez 2 gols, um foi anulado. Então, assim, quando você vê um Vasco desse jeito, deixa eu só falar do Rayan e do Verratti para finalizar. O Rayan, ele tem qualidade, a gente sabe e sempre soube disso. O que esse cara jogou, partindo para cima do setor defensivo do Fortaleza, levou a zaga, laterais do Fortaleza, loucura. E o Rayan estava de um lado e do outro. Ele se revezava dos lados. Isso foi o Rayan que decidiu? E olha que nós estamos falando de um treinador que chegou agora, não tem uma semana. Um treinador que deu 3 treinos mais ou menos ali. Porque entre esses treinos aí tinha também que descansar. Porque tem muito jogo um atrás do outro. E é bom ter esses jogos, né? Sabe por que é bom? Porque a gente só participava de brasileiro, daqui a pouquinho estava eliminado da Copa do Brasil, Sul-Americano. Hoje nós estamos participando de tudo. O torcedor do Vasco estava com saudade disso. O torcedor do Vasco, depois da atuação de ontem, ele teve aquele sentimento de esse é o Vasco. Esse é o Vasco que eu conheço, que eu gosto de ver jogando, que eu gosto de vir a São Januário, que eu gosto de assistir pela televisão, pela internet, ouvir pelo rádio, enfim. Esse é o Vasco. E o torcedor foi dormir feliz da vida. Diniz, você fez o sábado do torcedor vascaíno ser maravilhoso. Você está fazendo o domingo do torcedor do Vasco ser espetacular, fantástico. A torcida do Vasco está em euforia. Pô, mas vocês estão eufóricos porque ganharam uma partida? Sim. Já não se viu uma luz no fim do túnel, a verdade é essa. Pô, como é que você manda um treinador embora, coloca o Felipe, ele dá treino, bota o time para jogar e o time é a mesma coisa? Então a gente viu que o problema não é só elenco. A gente viu que dá para tirar dos jogadores. E o Diniz faz isso muito bem. Ele consegue extrair dos jogadores o que cada jogador tem de melhor. Não tem como a gente falar isso hoje de forma diferente. Não tem como a gente dizer que fulano de tal, A, B ou C não jogaram bem. O Verratti se entrega no jogo, já fazia isso. Só que nessa partida com Fortaleza, o Verratti, além de fazer os 2 gols, estava no setor defensivo, tirando bola de cabeça, e daqui a pouco estava brigando por bola no setor defensivo. O cara tem 38 anos, cara. O Verratti driblou no meio-campo. Ele jogou demais. Mais do que ele já jogou até hoje pelo Vasco. Além de ter feito os gols. Isso é o quê? É o efeito Diniz, um novo treinador. Pô, você tá empolgado, hein, cara? Tu tá achando que o Vasco vai ganhar tudo? Não. Tudo não. Mas estou achando que o Vasco vai dar alegria para a torcida a partir de agora. Se perdem jogos, sim, acontece.
Mas com esse treinador que chegou, e os jogadores, ele mal chegou, já estão falando maravilhas dele, da convivência com ele, dos ensinamentos que ele deu em menos de uma semana. Cara, o cara é diferente. Não pode. Pô, calma, que você tem que esperar para falar. O que esse cara fez nesse jogo agora, a gente já viu uma postura diferente na última partida. O Vasco perdeu o jogo, no primeiro do Diniz no comando, lá na Argentina contra o Lanús. Mas se viu uma postura diferente, e taticamente também. Agora, nessa partida com Fortaleza, existe um pouco de empolgação nas palavras, Sandro Gama. Existe sempre, né? Afinal de contas, o coração, ele transborda de alegria neste domingo. Mas existe também o reconhecimento de que um cara chegou e já está fazendo a diferença. Esse é o Vasco que a torcida quer. Esse é o Vasco que a torcida conhece. Um Vasco se jogando dentro de campo, jogadores dando sangue se for preciso, jogadores lutando pela bola como se fosse um prato de comida. Repito, muito marcante o Coutinho no campo defensivo, voando de cabeça para baixo na bola para tentar tirar um cruzamento e conseguiu. Não tem o dedo do Diniz, vocês acham? É claro que tem. É fato que tem. A empolgação fica de lado. Jogo com o Fluminense, próximo sábado. Campeonato Brasileiro. Coutinho fora. Vai fazer uma grande falta. Esse Coutinho que jogou contra o Fortaleza vai fazer uma grande falta. Mas eu não fico tão preocupado como eu ficava quando faltava alguém, ou um Verrete da vida, ou o próprio Coutinho, ou um Payet. Depois que eu vi esse jogo, Vasco 3, Fortaleza 0. Porque a gente vê que o Diniz tem inteligência suficiente, que ele tem entendimento suficiente de futebol para fazer o Vasco jogar tão bem contra o Fluminense como jogou com o Fortaleza, mesmo sem o Coutinho, que recebeu o cartão vermelho. Depois que eu vi que o Diniz conseguiu extrair do Rayhan, extrair do Piton o que eles têm de melhor em tão pouco tempo, cara, acho que teremos alegrias no restante dessa temporada. Primeiro é o Operário, não é isso, produção? Terça-feira? Terça-feira, Operário, São Januário. Primeiro jogo 1-1. O Vasco vai partir para cima do Operário. Com todo respeito, o Vasco precisa engolir o Operário. Precisa mostrar o que é o Vasco. A torcida precisa mostrar, e vai mostrar, que a torcida do Vasco é diferente. Ela faz a parte dela. O Vasco entra em vantagem contra o Operário, porque o Vasco vai ter a sua torcida na sua casa e o time adversário vai sentir. Bom domingo a todos, uma semana maravilhosa, que começou bem, né? A semana começa no domingo, não é isso? Sábado é o 7º dia. O Vasco venceu no fim de semana. O torcedor está feliz da vida. Quero a sua participação aqui. Quero saber se você está feliz, se você está empolgado. Calma, pé no chão, Sandro, calma. Tô, pé no chão. Mas eu não posso deixar de comemorar essa grande vitória, porque não foi apenas o Vasco ganhou. Não, o Vasco ganhou e o Vasco ganhou jogando bem. O Vasco ganhou a partida jogando muita bola. Espero que continue assim. E eu acho que vai continuar. Bom domingo a todos e boa semana.